conosco. Agora vamos até a redação da Tribuna de Limeira, onde está Antônio Cláudio Bontorim, vem trazendo seu comentário de hoje. Cláudio, antes de tudo, seja muito bem-vindo, um abraço. Um abraço, Beto, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né? Mais um dia, mais uma terça-feira, ando aí, indo para o meio do caminho do dia, e nós estamos aqui, né? Fazendo o nosso trabalho, procurando as informações, preparando as análises também para a próxima edição da Tribuna, Beto. É isso E aí. tocando, E outra né? coisa, Tocando, vendo. você viu o que disse aí a Leilani? Tem hora que a gente tem que parar para respirar mesmo, né, Cláudio? Eu não ouço muito mais a Leilani, porque senão eu vou ficar muito envergonhado, viu? Ai, ai. Mas é verdade, é verdade. Aquele movimento que a Hortência fazia era muito interessante mesmo, né? Ela segurava a bola, dava uma baixadinha na bola, dava aquela respirada funda e arremessava, né? Eu, particularmente, os jogos que eu assisti dela, eu nunca vi ela errar arremesso livre, né? Bons Mas tempos. errar todo mundo erra, né? Bons tempos, né, Cláudio? Bons tempos em que a gente tinha uma rainha, Bons né? tempos do basquete brasileiro e do basquete brasileiro também, né? Verdade, verdade. Bons tempos, é isso aí. Bom, Cláudio, vamos lá. Sua análise hoje diz respeito ao encontro de ontem, à reunião de ontem, Cláudio. O que aconteceu? Isso, Beto, é uma continuidade do comentário que eu fiz ontem, né? Na realidade, se for levar pela risca mesmo do que aconteceu, basicamente não aconteceu nada, porque o Bolsonaro expôs toda aquela questão das urnas, né? Ele dinamitou praticamente o sistema eleitoral brasileiro. E no final do encontro, quando os embaixadores saíram, aqueles que se expressaram publicamente falaram que nada do que eles já não sabiam e que eles confiavam no sistema eleitoral brasileiro. E aqueles que falaram de forma sem se identificar, né, pedindo ocultação de fonte para não se exporem diplomaticamente, o que é justo, né, disseram também que o Bolsonaro foi um discurso trumpista, o mesmo discurso que o Trump começou a fazer quando ele percebeu que ele iria perder a eleição para o Joe Biden, né? Alguns órgãos de imprensa internacional e deixaram uma preocupação no ar na questão de um possível golpe, de uma questão de o Bolsonaro não aceitar a derrota, mas no fundo, Beto, ele deu alguns tiros de festim, nenhum de canhão, falou tudo que ele já vem falando desde 2019, quando ele assumiu, desde 2018, né, que ele falou que ele teria ganho a eleição em primeiro turno, e repetiu toda aquela história, expôs mais a Polícia Federal com uma investigação que está correndo sob segredo de justiça também, das urnas, né? Nada de novo, nada de novidade e, mais uma vez, nenhuma prova. O que assusta, Beto, é que nesse momento, nessa reunião, que foi considerada uma reunião oficial, porque foi convocada pelo Itamaraty, ele cometeu nada mais, nada menos que 3 crimes da administração pública. Primeiro crime de improbidade, porque usou as dependências do Palácio do Alvorada, os órgãos de comunicação do governo federal do Brasil, do governo, né? Não dele, mas do governo federal, para fazer campanha eleitoral. Ele não podia ter feito isso. Segundo, o crime também eleitoral, porque ele fez claramente campanha, os próprios embaixadores atestaram isso. E um terceiro crime, Beto, é o crime que ele cometeu de responsabilidade, talvez o mais grave, né? Que quase se assemelha ao eleitoral, né? Ele utilizou todo o sistema do governo federal, que não é
do Jair Bolsonaro de governo, né? Ele usou todo o sistema para poder se promover. Tirando uma conclusão disso tudo, né? Eu acho que a melhor definição, quem deu de tudo isso acabou sendo o Abraham Weintraub, que era o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, né? Aquele que xingou os ministros do STF de vagabundos naquela reunião de abril, né? Naquela fatídica reunião. E ele falou assim, numa live com o irmão dele, com outro apoiador, ele já não é mais apoiador de Bolsonaro, porque ele acha que o Bolsonaro, ao ceder ao Centrão, deixou o radicalismo de lado, né? E ele preferia um Bolsonaro mais radical. Ele falou, o Bolsonaro fez ontem o discurso da derrota. A leitura é mais ou menos essa, a ver nos próximos dias, mas o que assusta realmente em tudo isso, Beto, é o silêncio dos demais poderes da República. O Poder Judiciário, através do STF e do TSE, da própria Procuradoria-Geral da República, que a gente sabe que não vai tomar nenhuma posição, né? E também do Poder Legislativo do Congresso Nacional, cujas manifestações foram muito tímidas e deveriam ser mais fortes. Eu acho que qualquer outro candidato, numa situação dessas, teria sofrido muito, teria sofrido demais com a justiça. A ver nos próximos dias se vai ou não vai acontecer alguma coisa, Beto. Particularmente eu acho difícil que aconteça, concordo com você, mas eu acrescentaria um outro detalhe também, né? Eu ouvi muitos comentários ontem atentamente, alguns mais tendenciosos, outros não, mas e tudo isso também tem um outro fator também, né? O próprio núcleo da campanha do presidente se preocupa porque, mais uma vez, foi um discurso dirigido a quem já tradicionalmente vota exatamente nele. E essa é a preocupação, ele tem que também alargar, se ele quiser reconquistar votos, ele tem que alargar esse discurso para outros que não necessariamente não estejam, entre aspas, convertidos a ele, ou seja, faltou também essa sensibilidade política, né, Cláudio? Ele só fica falando, muitas vezes, para o público dele, para o eleitorado dele, ele tem que ampliar esse público, né? Desde o começo da administração dele, desde que ele assumiu em janeiro de 2019, ele só conversa com o próprio público dele, ele não conversa com os brasileiros. Ele não sabe conversar com os brasileiros, Beto. Ele é presidente, queiramos ou não, quem votou, quem não votou dele, ele é presidente da República Federativa do Brasil. Ele é presidente de todos os brasileiros e, como tal, ele deveria agir. Enquanto ele continuar apenas agradando aqueles seguidores mais fiéis, que estão entre os 25%, 30%, ele não vai conseguir sair desse mar dele. E o grande risco é justamente esse, não conseguir dissuadir o outro eleitorado de que ele realmente tem condição de ser reeleito. Eu acho que essa preocupação do núcleo de campanha dele, dos marqueteiros, é bem visível, né? E apenas o núcleo duro mesmo da campanha, que são os filhos dele, é que gostam dessas atitudes dele quando ele faz isso. Ele vai precisar melhorar bastante se ele quiser atingir outras celas, né, do eleitorado, Beto. Não adianta, se eu falar só para pessoas que entendem o que eu falo e que gostam de ler o que eu escrevo, eu não estou cumprindo o meu papel de jornalista, né? Eu preciso cativar as pessoas para que elas aprendam a ler aquilo que eu escrevo, a entender aquilo que eu falo. E ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue trazer para ele a simpatia de outros segmentos que não aquele dos seus seguidores mais fiéis, mais fanáticos, né? Verdade, verdade. A não ser que as fichas estejam todas apostadas aí no segundo turno, nesse embate
quase que plebiscitário, né? Mas muito arriscado também. Tá bom. Cláudio, vamos andando aqui, lembrando que hoje teremos a nossa entrevista, né? Farol Entrevista, a partir das 7h30, com a personal stylist, a Karina Penteado, aqui nos estúdios do Farol, e muito mais pela frente aí. Meu amigo, muito obrigado por enquanto, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Beto, uma ótima terça-feira a todos.